história da igreja, como que eles viam. Nós temos muita literatura sobre isso, inclusive disponível para os irmãos na biblioteca, é muito interessante. Os primeiros homens de Deus, no início da história da igreja, aqueles que foram chamados de pais do deserto, aqueles que se retiraram para o deserto nos primeiros séculos da história da igreja, tal era a corrupção, a depravação da religiosidade daquele tempo. Nós já falamos para os irmãos que aquela atitude, embora uma atitude deturpada, digamos assim, de se retirar para o deserto, de se isolar, de viver em mosteiros, como eles fizeram no início, né? Embora de alguma forma seja uma atitude deturpada, o Senhor falou sobre isso em João 17, né? Que a sua intenção não era nos tirar do mundo, mas nos santificar para Ele e nos enviar ao mundo, para influenciarmos o mundo, né? Mas nós temos que ver que, por um lado, essa retirada desses pais para o deserto foi uma reação, por um lado, contra a depravação religiosa daquela época. Tudo estava absolutamente depravado. Não havia nenhuma visão clara do Senhor. A sua palavra já tinha sido perdida há muito tempo. A religião tinha se tornado apenas um mecanismo de domínio do povo pelo Estado. Era o Estado quem nomeava os clérigos. E os clérigos, então, pastoreavam e ministravam para o povo segundo a vontade do Estado. A palavra de Deus estava longe de ser pregada de forma genuína. Os ministros, os clérigos daquela época eram pagos, eram remunerados pelo Estado. Então, aqueles pais se retiraram para o deserto, para poderem conhecer a Deus, conhecer bem suas almas e viver uma vida isolada disso. E interessante que, através desses escritos, nós vemos, irmãos, de uma forma clara, tanta beleza do conhecimento que eles tiveram, tanto a respeito da natureza de Deus, quanto a respeito da natureza humana. Eles tiveram um entendimento tão claro de quem Deus é e tiveram um entendimento tão claro do que a nossa carne é. Já citei isso várias vezes para os irmãos, né? Um deles, chamado Anselmo, foi quem fez aquela lista, né, chamada de lista dos pecados capitais, que é tão conhecida, né? Aquilo proveio de algo interior. Alarme. De uma visão, né, na luz de Deus do que o coração cobiça e deseja, né? Então, esses pais do deserto tiveram uma clareza muito grande da vida da alma, e eles têm muito a nos ensinar. Então, eu queria colocar para os irmãos alguma coisa que eu creio que é interessante para nós. Primeira necessidade na nossa batalha, então, contra os carros de ferro, né, as nossas cobiças e paixões. Eu creio, irmãos, que a primeira coisa que o Senhor opera em nós nesse processo, para que nós entremos numa vida de união com Ele, é a contrição, ou, se os irmãos quiserem, arrependimento. Nós temos falado bastante do sentido original dessa palavra arrependimento. Eu queria falar um pouco da outra palavra, contrição. Na verdade, os dois termos se correspondem, contrição e arrependimento. Arrependimento diz especificamente a uma condição de mudança de alma. A palavra no original, a palavra grega, é uma composição de duas palavras, né? Metanous. Essa palavra nous é um termo grego que denota a psique, a mente, a alma, né? Especificamente a alma. E meta, mudança. Então, metanous, transliterado para o português, seria metanoia, né? Metanoia significa uma mudança de pensamento, uma mudança de mente. Isso é um dom de Deus. Ele opera em nós pelo seu Espírito e pela sua palavra. Na medida, então, do nosso oferecimento a Ele, da nossa consagração, da nossa resposta à sua atração. Romanos 12 fala sobre essa metanoia. Romanos 12, versículos 1 e 2. Ele diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia. Renovação da vossa mente. Para que então experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós nunca vamos dizer amém aos caminhos de Deus sem uma renovação da mente. Nós nunca vamos dizer sim à vontade de Deus, um sim voluntário, amando a vontade de Deus, sem uma mudança de mente. Porque a nossa mudança de mente, a nossa mente é contrária à mente de Deus, né? Então, essa palavra metanoia, a gente já tem falado bastante sobre ela. Agora, essa palavra contrição
seria então a primeira necessidade nossa nessa batalha contra as paixões, ela tem um sentido complementar a essa palavra metanoia, que é muito interessante. O sentido literal dessa palavra, irmãos, contrição, tem um sentido bastante interessante. Significa ter sido perfurado, ter sido picado. Então, quando